estamos aqui para mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do tópico O Espiritismo. E nesse texto que a gente vai analisar hoje, mostra como o Espiritismo é muito mais do que uma religião. É uma ciência mesmo que estuda o mundo espiritual e a nossa relação com ele. E não é coisa de doido, são provas e evidências que comprovam a existência dos espíritos e como eles interagem com a gente no nosso dia a dia. O mais legal é que o espiritismo não é uma coisa sobrenatural, é algo natural, como qualquer outra força da natureza. Os espíritos estão aí, atuando o tempo todo, influenciando nossas vidas. E o espiritismo vem justamente para a gente entender como tudo isso funciona. E tem mais, o texto fala que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Pensa bem, primeiro veio Moisés com o Antigo Testamento, depois Jesus, no Novo Testamento, e agora o Espiritismo, que seria uma nova etapa, um novo jeito de entender a vontade de Deus. Só que o Espiritismo não tem um líder, um profeta como Moisés ou Jesus. Ele é fruto do ensinamento de vários espíritos que se comunicam com a gente através dos médiuns. É como se fosse uma grande equipe, um time de espíritos que estão trabalhando juntos para nos ajudar a evoluir. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Kardec inicia definindo o Espiritismo como uma nova ciência. Essa palavra é crucial, pois ela buscava distanciar o espiritismo de meras crenças ou superstições, buscando um entendimento racional, sistemático dos fenômenos espíritas. Ao afirmar que o espiritismo revela a existência e a natureza do mundo espiritual por meio de provas irrecusáveis, Kardec enfatiza a importância da experimentação e da observação para a construção do conhecimento espírita. Ou seja, Kardec ele aplica aqui o método científico para comprovar o que ele estava dizendo. É como se um cientista, né, que após anos de estudo e experimentos, finalmente conseguisse provar a existência de um novo planeta. Assim como o cientista se baseia em evidências para comprovar sua descoberta, Kardec busca apresentar o Espiritismo com um conjunto de conhecimentos sólidos, baseados em provas e observações. Ele não o mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Eu vejo que Kardec aqui, ele busca desmistificar a visão do mundo espiritual como algo sobrenatural, fantástico. Ele argumenta que o mundo espiritual é parte integrante da natureza, com suas próprias leis e fenômenos que podem ser compreendidos e estudados. Ao invés de algo místico e inacessível, o mundo espiritual é apresentado como uma força ativa e presente em nosso cotidiano. Kardec queria mostrar que os fenômenos espíritas, como a comunicação com os espíritos, não são eventos mágicos ou inexplicáveis, mas sim manifestações de leis da natureza que ainda não eram compreendidos completamente, dando como exemplo a movimentação de copos e cadeiras que ocorriam nas comunicações espíritas. Era um exemplo claro de um fenômeno que historicamente foi relegado para o domínio do fantástico, do maravilhoso. As pessoas ficavam encantadas ao ver copos se movimentando, cadeiras girando, e ninguém conseguia dar uma explicação, né? Ficava relegado àquela coisa do sobrenatural. Então, as pessoas, sem entender a causa desse movimento, tendiam a atribuí-los a forças misteriosas. A movimentação de copos e cadeiras é um exemplo de como os fenômenos espíritas, incluindo aqueles que intrigavam as pessoas no século XIX,
podem ser compreendidos à luz do Espiritismo, como uma ciência que busca desvendar os mistérios da natureza, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Kardec, ao estudar esses fenômenos, buscou mostrar que eles não eram sobrenaturais, mas sim manifestações de leis naturais, ainda não compreendidos. Ele argumentava que, assim como a ciência já havia desvendado os mistérios da eletricidade e outros fenômenos naturais, também era possível compreender os fenômenos espíritas por meio das investigações racionais. Se nós fôssemos fazer uma analogia, vamos pensar na eletricidade. No passado, os raios eram considerados fenômenos sobrenaturais. Eram como se fosse a ira dos deuses, né? Os relâmpagos, os raios, né? Eram algo que o homem não conseguia compreender, né? Com o avanço da ciência, descobrimos que a eletricidade é uma força da natureza, com suas próprias leis e propriedades. Da mesma forma, Kardec busca mostrar que os fenômenos espíritas são parte da natureza e não algo de outro mundo, algo maravilhoso, algo dentro daquela categoria do inexplicável, do fantástico. É essas relações que Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. Então veja que nesse ponto Kardec ele conecta o espiritismo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele argumenta que muito dos ensinamentos de Jesus sobre o mundo espiritual e a vida após a morte foram mal interpretados, considerados como meras alegorias. E o espiritismo, portanto, seria a chave para compreender o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Então, para que a gente possa compreender o que Kardec quis dizer com muito do que Cristo disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado, precisamos analisar o contexto da época em que Jesus viveu e a forma como seus ensinamentos foram transmitidos e interpretados ao longo dos séculos. Então, Jesus viveu em uma sociedade com costumes e crenças muito diferentes das nossas. Seus ensinamentos eram frequentemente expressos por meio de parábolas, de metáforas, que exigiam uma interpretação cuidadosa para serem compreendidas em sua profundidade. Além disso, a transmissão oral dos ensinamentos de Jesus, antes de serem registrados nos evangelhos, podem ter levado a alguma alteração e adaptações ao longo do tempo. Ou seja, Jesus passou via oral, mas quem passou de forma escrita para o evangelho, passou de acordo com a sua interpretação. E ao longo dos séculos, a Igreja Católica ela se tornou o principal intérprete dos ensinamentos de Jesus. No entanto, algumas interpretações podem ter sido influenciadas por interesses políticos ou dogmáticos, afastando-se do verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Além disso, a falta de conhecimento sobre o contexto histórico e cultural da época de Jesus pode ter levado a interpretações equivocadas ou superficiais, interpretações meio que ao pé da letra. Então, Allan Kardec, em sua obra, aponta diversos exemplos de ensinamentos de Jesus que foram mal interpretados ao longo dos séculos. Alguns deles são a natureza do reino de Deus, né? Jesus falava sobre o reino de Deus como uma realidade espiritual presente no coração de cada pessoa, e não como um reino terreno ou uma instituição religiosa. A lei de Moisés, Jesus não veio abolir a lei de Moisés, mas complementá-la, aperfeiçoá-la, mostrando que o amor e a misericórdia são princípios fundamentais da lei divina. Podemos citar também a ressurreição dos mortos. Jesus ensinou sobre a ressurreição como um processo espiritual em que a alma se liberta do corpo físico e continua viva no mundo espiritual. Também citamos a comunicação com os espíritos. Jesus se comunicava com os espíritos, como Moisés e Elias, e ensinou sobre a possibilidade de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, Allan Kardec, ao introduzir o espiritismo,
Ele busca resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, mostrando que muitos deles haviam sido mal interpretados ao longo dos séculos. O Espiritismo, ao revelar a existência do mundo espiritual e a possibilidade de comunicação com os espíritos, ele oferece uma nova perspectiva para a compreensão das palavras de Jesus, permitindo-nos entender melhor o seu significado e alcance. E se nós fôssemos fazer uma analogia, imagine que você está lendo um livro antigo, escrito em uma linguagem que você não domina completamente. Algumas palavras e expressões podem parecer confusas ou ter significados diferentes do que você imagina. O Espiritismo, nesse contexto, seria como um dicionário que ajuda a traduzir e compreender o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, essa frase resume a proposta do Espiritismo. Ele acredita que o Espiritismo oferece uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e o mundo espiritual, tornando mais fácil a compreensão de diversos aspectos da existência humana. Se nós fôssemos fazer uma analogia, imagine que você está montando um quebra-cabeça complexo. No começo, as peças podem parecer confusas e desconexas, mas aos poucos você vai encaixando as peças e a imagem começa a se formar. O Espiritismo, nesse caso, seria como um manual de instrução que ajuda a entender como as peças se encaixam e qual é a imagem final. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem no Cristo. Kardec inicia fazendo um paralelo entre as duas grandes revelações que precederam o Espiritismo. O Antigo Testamento, com Moisés, com seu principal profeta e legislador, e o Novo Testamento, com Jesus Cristo, como Messias e principal divulgador da lei do amor. Ambos, Moisés e Jesus, personificaram as leis divinas de suas respectivas épocas, transmitindo-se ao povo. Se a gente for fazer uma analogia, imagina que a lei de Deus é como uma receita culinária. Moisés, no Antigo Testamento, ensinou os primeiros ingredientes e o modo de preparo básico. Jesus, no Novo Testamento, vem aprimorar essa receita, adicionando novos ingredientes e mostrando como o amor era o principal tempero. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Veja que Kardec aqui ele aponta a principal diferença do espiritismo em relação às revelações anteriores. Ele não tem um único personificador como Moisés ou Jesus. O espiritismo é fruto do ensinamento de diversos espíritos que manifestam em diferentes lugares e por meio de diferentes médiuns. É um ensinamento coletivo, plural, que se revela gradualmente à humanidade. E se nós fôssemos fazer uma analogia, se a lei de Deus é a receita, o Espiritismo seria como um livro de receitas colaborativo, onde diversos chefes, os espíritos, contribuem com suas experiências e conhecimentos para aprimorar a receita original. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, Kardec enfatiza que o Espiritismo é um ser coletivo, formado por todos os espíritos que participam da revelação. Cada um deles contribui com sua experiência, seu conhecimento, trazendo luzes para a humanidade. O objetivo principal é revelar a existência do mundo espiritual e a realidade da vida após a morte, mostrando aos homens o que os espera após a morte do corpo físico.
Se nós fôssemos fazer uma analogia, o espiritismo é como uma grande orquestra onde cada músico de espíritos toca um instrumento diferente, mas todos juntos produzem uma bela sinfonia, que é a revelação espírita. Assim como Cristo disse: "Não vim destruir a lei, porém cumpri-la", também o Espiritismo diz: "Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução". Então, Kardec inicia fazendo um paralelo entre as afirmações de Jesus Cristo sobre a lei mosaica e a proposta do Espiritismo em relação ao cristianismo. Assim como Jesus não veio abolir a lei do Antigo Testamento, mas sim cumpri-la e aperfeiçoá-la, o Espiritismo também não tem a intenção de destruir o cristianismo, mas sim dar-lhe seguimento e aprofundamento. Imagine que a lei de Moisés é como um rascunho de um quadro, e Jesus Cristo veio para aperfeiçoá-lo, adicionando cores e detalhes. O espiritismo desse contexto seria como um restaurador que, além de preservar a obra original, realça sua beleza e significado. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Kardec enfatiza que o Espiritismo não contradiz os ensinamentos de Jesus, mas sim os complementa e os torna mais acessíveis. Muitos dos ensinamentos de Jesus foram transmitidos por meios de parábolas, de alegorias, que podem ser interpretadas de diferentes maneiras. O Espiritismo, ao revelar a realidade do mundo espiritual e a natureza da alma, oferece uma chave para compreender o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Imagine que os ensinamentos de Jesus são como um mapa antigo, cheio de símbolos e figuras que nem todos conseguem entender. O Espiritismo, nesse caso, seria como uma legenda que decifra os símbolos e explica o caminho a ser seguido. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, Kardec afirma que o Espiritismo surge no momento certo, cumprindo as profecias de Jesus sobre a vinda do Consolador e a regeneração da humanidade. O Espiritismo, portanto, não é apenas uma doutrina filosófica, mas sim um agente de transformação que prepara o caminho para o futuro da paz e da fraternidade. Imagine que Jesus Cristo é como um jardineiro que planta uma semente e o Espiritismo é como a chuva e o sol que permitem a semente germinar e crescer, transformando-se numa bela árvore. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, Kardec conclui esse parágrafo afirmando que o Espiritismo é uma obra de Jesus Cristo, que continua a guiar a humanidade em direção à sua regeneração e à construção do reino de Deus na terra. O Espiritismo, portanto, não é uma nova religião, mas sim um aprofundamento do cristianismo, que nos convida a viver nos ensinamentos de Jesus em sua plenitude. E para que a gente possa fechar esse estudo, vamos fazer um resumo dos pontos mais importantes desse estudo. Primeiro que a gente vai falar é a relação do espiritismo como ciência. O texto, ele destaca que o espiritismo não é apenas uma crença, mas também uma ciência que revela a existência e a natureza do mundo espiritual, além de suas interações com o mundo físico. Ele nos mostra que o mundo espiritual não é algo sobrenatural, mas sim uma força da natureza que sempre existiu e atua constantemente. Vimos também que o espiritismo, ele é considerado como a terceira revelação. O texto apresenta o espiritismo como a terceira revelação das leis de Deus, seguindo a lei do Antigo Testamento com Moisés e a do Novo Testamento com Cristo. No entanto, o espiritismo não tem uma figura única como líder, mas sim um conjunto de ensinamentos dados por diversos espíritos, que são as vozes do céu
em diferentes lugares da Terra. Outro tópico importante é a relação com o cristianismo. O texto ele enfatiza que o espiritismo não contradiz os ensinamentos de Cristo, mas sim os complementa e explica de forma mais clara. Assim como Cristo disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, o espiritismo também não vem destruir o cristianismo, mas sim dar-lhe continuidade, revelando o que foi dito de forma alegórica. E por último, o espiritismo ele é encarado como uma preparação para o reino de Deus. O texto ele apresenta o espiritismo como uma obra de Cristo que preside a regeneração da humanidade e prepara o caminho para o reino de Deus na Terra. Ele é visto como uma ferramenta para entendermos os ensinamentos de Cristo e nos prepararmos para o futuro.